Olá a todos, meu nome é Giancarlo Maldonado e eu vou apresentar sobre Analysis of Network Slicing em 5G Networks. Bom, vamos falar o que é Network Slicing e por que a segmentação de rede se torna fundamental para a adopção da rede 5G. Bom, em termos simples, pode ser a largura de banda, que hoje em dia é o ouro digital, a alma da internet. Essa é a ideia. Largura de banda é algo que todos desejam, em particular largura de banda móvel. O aumento de largura de banda tornou-se o benefício mais cobiçado que as pessoas sempre se referem ao falar sobre redes móveis 5G. A promessa de largura de banda 5G representa cerca de 10 gigabits para cada usuário final. Isso seria no melhor dos casos e de acordo com cada caso de uso, né? Portanto, essa é precisamente a base do conceito de Network Slicing, que realiza uma segmentação da rede adaptando o tamanho da conectividade móvel para os diferentes casos de uso. Bom, aqui temos uns conceitos que eu peguei de outros artigos para entender melhor o que é Network Slicing. O primeiro artigo diz que a segmentação de rede 5G é uma arquitetura de rede que permite a multiplexação de redes lógicas virtualizadas independentes na mesma infraestrutura de rede física. O segundo artigo diz que cada segmento de rede é uma rede de ponta a ponta isolada, projetada para atender os vários requisitos solicitados por um aplicativo específico. Isso quer dizer que o Network Slicing permite que as operadoras de rede móvel gerenciem e operem várias redes virtuais em uma infraestrutura de rede física comum. Essa segmentação faixa possibilita uma partição virtual da RAM, que é a rede de acesso via rádio. Bom, a introdução do artigo principal esse compartimento de rede é considerado o principal facilitador para melhorar as redes celulares com a flexibilidade desejada para atingir o objetivo das redes 5G. As redes 5G prometem atender o setor de telecomunicações e assentos verticais, incluindo direção autônoma, fábricas inteligentes, setor de saúde e assim por diante. Também fornecerá soluções para suporte a vários usuários e vários serviços. Além disso, acelerarão a prestação de serviços aos clientes e exporão os componentes de computação. Verticais diferentes têm requisitos diferentes e diferentes indicadores de chave de desempenho, os chamados KPIs. O projeto de parceria de terceira geração 3GPP agrupou todas as áreas de aplicação em 4 categorias, a saber, banda larga móvel aprimorada, comunicações críticas, internet massiva das coisas e comunicações do veículo X. Bom, a primeira, a banda larga móvel aprimorada é caracterizada por tráfego de dados e taxas de bits muito altos. A segunda, comunicações críticas, ela é caracterizada por baixa latência, confiabilidade ultra alta e distribuição de alta densidade e por ter alta precisão. Internet massiva das coisas, ela tem um grande número de conexões em ambientes com alta densidade de usuários. E a comunicação do veículo X é marcada por ter alta confiabilidade, baixa latência, alta velocidade e alta precisão de posicionamento. É por isso que as diversas características dessas categorias exigem soluções diferentes, e é amplamente aceito que o atual modelo de arquitetura 5G não é mais uma opção. Atualmente, o principal facilitador para oferecer suporte a essa diversidade funcional e operacional é o uso de Network Slicing ou faixas de rede. Bom, nos últimos anos, houve muito debate sobre o que é uma faixa de rede. Então, o 3GPP definiu um segmento de rede como uma rede lógica que fornece recursos e características de rede específicos. Uma faixa de rede é implementada por uma instância de faixa, que consiste em funções de rede e seus recursos correspondentes de computação, que são armazenamento e rede. Com o Network Slicing, o faixamento de rede, uma operadora pode implantar várias redes lógicas na mesma infraestrutura física. Observe que a noção de dividir uma rede em subredes lógicas não é um conceito novo. Por exemplo, temos as redes privadas virtuais, ou as VPNs, que foram usadas para fornecer
fornecer grupos fechados lógicos. Também temos um núcleo dedicado de core. Ele permite a implantação de várias redes principais na mesma infraestrutura de rede e oferecem algum nível de flexibilidade e compartilhamento de recursos entre redes diferentes. Mas eles assumem que a rede de acesso por rádio será a mesma para todos os casos. Bom, também temos os facilitadores, que são o fechamento de rede 5G, vai além dessas soluções e oferece total flexibilidade e suporte para diversos requisitos de desempenho. Isso é alcançado pela modularização e composição flexível das funções de rede. E aqueles facilitadores são a virtualização de funções de rede, NFB, e a rede definida por software, SDN. Bom, o primeiro, o NFB, através da virtualização de funções de rede, permite alcançar uma arquitetura lógica, modular e posicionamento flexível de funções de rede dentro da mesma rede. O SDN permite a simplificação das funções de encaminhamento e, o mais importante, é uma separação mais avançada do controle e da funcionalidade do plano do usuário. Com esses dois capacitadores, ou seja, o NFB e o SDN, a rede pode se tornar totalmente programável. A propósito de pesquisa, é, os principais resultados de todos os projetos de User Equipment relacionados ao 5G são capturados nessa figura. E, basicamente, resume os principais princípios para o Network Slicing de ponta a ponta. Bom, vamos começar. Com os provedores de serviços. Os provedores de serviços poderão solicitar aos operadores de rede a implantação dinâmica de segmento de rede. Para esse fim, eles poderão fornecer requisitos e políticas de serviço. Então, se criará uma solicitação de criação de faixa, que é o Slice Creation Request. E o orquestrador de faixas os traduzirá em requisitos e políticas de rede e computação. Por outro lado, o orquestrador de faixa solicitará os blocos de construção do European Telecommunication Standard Institute, também chamado de ETSI-MANO ou simplesmente MANO, e o sistema de gerenciamento de rede ou sistema de gerenciamento de alimento, que é o NMS e EMS, para selecionar modelos de faixa e alocar pacotes de funções de rede, junto com recursos de computação, armazenamento e rede. E também solicitar o processo de operações típicas, que são gerenciamento de falhas, configuração, contabilidade e desempenho e segurança. Aqueles componentes também são encarregados de gerenciar os recursos virtuais e o ciclo de vida de uma faixa. Bom, esses são os principais princípios de rede de ponta a ponta. E para fazer isso, existem 3 domínios. A rede central, o domínio de transporte e a RAN, nesse caso a RAN no 5G. Bom, a rede central é o domínio em que os novos princípios e facilitadores podem ser explorados ao máximo. Algumas das funções da rede central são, por exemplo, o encaminhamento de pacotes, o gerenciamento de sessões, gerenciamento de mobilidade, segurança, decisão e aplicação de políticas e cobrança. A implantação de controladores SDN, que são os encarregados de configurar caminhos de comunicação e também de controlar os fluxos de dados, pode simplificar pilas de protocolos e funções de redes existentes. Em relação ao domínio de transporte, propõe soluções SDN e NFB para separar o usuário do plano de controle. Assim, poder colocar o plano de controle em um local centralizado lógico e expor aqueles recursos abstratos a aplicativos e inquilinos. Dessa forma, um operador pode ser capaz de controlar de maneira unificada uma infraestrutura de rede de transporte heterogênea, incluindo segmentos sem fio e ópticos. Bom, a parte RAN do 5G é significativamente diferente dos dois domínios anteriores. Por quê? Porque várias das funções complexas executadas nas estações base estão fortemente acopladas ao hardware e para alcançar o desempenho desejado. Portanto, é difícil virtualizar e separar todos eles do hardware. É por isso que eles não são bons candidatos à virtualização e dependem fortemente das técnicas de aceleração de hardware.
Bom, os dados só no 3GPP. Bom, a arquitetura geral contém as seguintes funções: função de aplicação, função de seleção de segmento de rede, função de plano de usuário, função primária de gerenciamento de acesso e mobilidade, função de gerenciamento de sessões, função de controle de política, função de exposição de rede, função de repositório de gerenciamento de dados unificado, função de interoperabilidade no 3GPP e armazenamento de dados unificado. Agora eu vou passar a explicar brevemente cada uma dessas funções na seguinte figura. Bom, na arquitetura de rede 5G temos três funções principais, que são a função de aplicação, a função de seleção de faixa de rede e a função do plano do usuário. A função de aplicação, o AF, essa função influencia o roteamento de tráfego. Quer dizer, acessa a função de exposição da rede e também interage com a função de controle de política. A função de seleção de faixa de rede, o NSSF, essa função suporta a funcionalidade de vincular um user equipment a uma faixa específica. A função do plano do usuário, o PF. Essa função é o ponto de ancoragem para a mobilidade da tecnologia de acesso inter ou intra-rádio e o ponto de seção de interconexão da unidade de dados de protocolo externa, roteamento e encaminhamento de pacotes, manipulação de qualidade de serviço para o plano do usuário. Com essas seriam as três principais funções nessa arquitetura aí na rede 5G. E as outras funções são a função de exposição de rede, que o NIF fornece um meio de expor com segurança os serviços e recursos fornecidos pelas funções de rede 3GPP. A função de repositório NRF, ela é uma função de descoberta de serviço usada por instâncias de funções de rede. Função de controle de política, o PSF, essa função faz a estrutura de política unificada para governar o comportamento da rede. Regras de política para controlar funções do plano. O gerenciamento de dados unificado, que é o UDM. É o repositório de credenciais de autentificação e função de processamento, manipulação de identificação de usuário e gerenciamento de assinaturas. A função do servidor de autenticação, o AUSF, suporta o servidor de autenticação. A função principal de gerenciamento de acesso e mobilidade, o AMF, essa função faz o gerenciamento de mobilidade, autenticação e autorização de acesso, funções de ancoragem de segurança e gerenciamento de contexto. A função de gerenciamento de sessões, o SMF, essa função faz o gerenciamento de sessões, alocação de endereços IP, direcionamento de tráfego, seleção e controle de funções de plano de usuário, também faz parte do controle da aplicação de políticas e qualidade de serviço. O repositório de dados unificado, o UDR. Essa função armazena dados de assinatura e política. Função de interoperabilidade no 3GPP. Estabelecimento de túnel com protocolo de segurança IP, ou mais conhecido como IPsec. Sinalização de retransmissão entre o equipamento de usuário e função primária de gerenciamento de acesso e mobilidade, que é o AMF. Pacotes de plano de retransmissão de usuário entre o equipamento de usuário e a função de plano de usuário, que é o UPF. Ponto de ancoragem em redes de acesso não confiáveis em 3GPP. Nessa parte, tem os requisitos de serviço, o CSMF e o NSFM, que eu vou falar no seguinte slide. Bom, as funções de gerenciamento especificadas para fases de rede são a função de gerenciamento de serviço de comunicação, que, como eu já tinha mencionado, o SMF, e a função de gerenciamento de faixa de rede, o NSMF. A função de gerenciamento de serviço de comunicação é usada para converter os requisitos de serviço de comunicação em requisitos de faixa de rede, que são capacidade, taxa de transferência, atraso, número de usuários, identificações geográficas e nível de autenticação. Perdão.
A função de gerenciamento de faixa de rede, o NSMF, é responsável por gerenciar e orquestrar o ciclo de vida de uma faixa da rede. Esse ciclo de vida consiste nas seguintes fases: fase de preparação, fase de instanciação, configuração e ativação, fase de tempo de execução e fase de desmontagem. Eu vou explicar brevemente cada uma das fases. Bom, a primeira fase envolve a criação e verificação de um modelo de faixa. Durante a segunda fase, todos os recursos e funções de rede compartilhados ou dedicados são alocados e configurados. Durante a terceira fase, uma faixa de rede é essencialmente uma rede totalmente operacional e também são executadas funções de monitoramento e otimização. E a última fase está relacionada à desativação de uma faixa e à desmontagem de recursos alocados anteriormente. Bom, por último, temos a conclusão. O artigo analisa o progresso existente e as principais tendências no 3GPP, e também a visão da comunidade de pesquisa, para assim poder apoiar os segmentos de rede dentro da tecnologia 5G. Também os autores do artigo discutem os benefícios de dividir as funções de redes existentes em módulos menores, que podem ser agrupados de acordo com as necessidades das diferentes redes lógicas, ou seja, o network slicing, né? O faixamento de rede. Desse modo, poder suportar KPIs específicos para diferentes sectores verticais. Bom, essa foi minha apresentação e obrigado.